tema de hoje é ação e reação. Este é um tema muito vasto para tão pouco tempo. Então eu começo por lembrar que existe uma obra de André Luiz, que está psicografada por Chico Xavier, que está inteiramente dedicada ao tema, que tem vários exemplos e exemplifica várias experiências. Portanto, o livro não é este o tema que nós vamos tratar. O livro está disponível na biblioteca, é sempre bom vocês virem às palestras, mas também é muito bom dirigirem-se à leitura e fazerem a aprendizagem através da leitura. Portanto, é uma obra que é aconselhável a ler e é muito enriquecedora. Portanto, o objetivo não é todo fazer o resumo do livro, é apenas dar-nos algumas orientações para o princípio da lei da ação e da reação. Então, a lei da ação e reação é uma das leis de Newton, é a terceira lei de Newton. E então ela afirma que, para toda a força da ação que é aplicada a um corpo, existe uma outra força de reação num corpo diferente, e essa força de reação tem a mesma intensidade da força da ação que atua na mesma direção, mas com sentido oposto. Isto parece confuso, mas vamos desmistificar. Então, o que é uma ação? A ação é o ato ou efeito de agir, é a manifestação da força de uma energia ou de um agente. Já a reação é o ato ou efeito de reagir, ou seja, é a resposta a uma ação qualquer. Comportamento de alguém face a uma ameaça de agressão ou provocação. Então, o que é que isto quer dizer? Em termos, no espiritismo e na espiritualidade, o que é que isto quer dizer? A ação estará relacionada com as leis, com aquilo que nós chamamos leis naturais ou leis divinas. Já a reação será a consequência de uma ação humana que acarreta ao ser defrontado com essas mesmas leis. Em termos espirituais, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, sendo isso o que o distingue dos animais, porque, como sabemos, o homem trabalha já com conhecimento de causa. A principal preocupação da reflexão de hoje, como já disse, é mostrar que o acaso não existe e que um futuro promissor depende de cada um, ou seja, depende das boas ações praticadas por cada um de nós. A reação é simplesmente uma resposta, boa ou má, relativamente às nossas ações. Então, ações positivas irão proporcionar reações positivas. Por sua vez, ações negativas vão proporcionar reações negativas. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus e não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Tendo o homem a liberdade de ação, num sentido ou no outro, os seus atos acarretam-lhe e às demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então, certamente toda a gente já ouviu falar nesta expressão. A cada um segundo as suas próprias obras, certo? Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, estabeleceu leis, chamadas as tais leis naturais ou divinas. Elas englobam todas as ações do homem para consigo mesmo, para com o próximo e para com o meio ambiente. Numa fase mais rudimentar, funciona a razão divina. Com o desenvolvimento do ser, Deus faculta-lhe o livre arbítrio a fim de que sinta responsabilidade pelos atos praticados. Então, o homem tem uma lei, uma diretriz, um modelo colocado por Deus na sua consciência, no sentido de nortear-lhe os seus atos. A reação nada mais é que uma resposta da natureza às ações, reações essas baseadas na lei divina. Então, entendemos o seguinte. Começamos com uma ação que provoca uma reação. Por sua vez, a ação da reação provoca uma nova reação. E a ação da reação provoca a ação e assim sucessivamente. Ou seja, entramos num ciclo vicioso. Isto poderíamos denominar de cadeias de ação e reação, que também é muito usual ser chamada de karma, que toda a gente já ouviu falar. Ou seja, o somatório do mérito e do desmérito de todas as ações praticadas pelo indivíduo, e a finalidade dessa cadeia não é mais nem menos do que a perfeição do espírito.
Entende-se aqui a importância da evolução espiritual e até da própria reencarnação. As mesmas provas são remetidas sobre diversas realidades até que possamos ultrapassá-las sem provocar dor para nós e, sobretudo, para terceiros. É também um veículo para o aprimoramento e entendimento da lei da liberdade. Dotados do livre-arbítrio, somos livres de escolher cada ação. Temos, por várias razões, dificuldade de agir livremente. Uma delas é certamente a ignorância. E a grande questão que se coloca é como escolher quando não se conhece. O que permanece para além dessas amarras da ignorância é o que constitui o livre-arbítrio. O conhecimento é da responsabilidade de cada um. Segundo a doutrina espírita, a reação é a consequência que a ação humana acarreta ao ser defrontada com a tal lei divina. Perante as diversas provas da vida, como podemos reagir? Cabe a cada um de nós decidir, consoante o seu grau ou o nosso grau de entendimento ou conhecimento que cada um já possui. Quanto maior é o nosso conhecimento, certamente melhor serão as nossas decisões. Não estamos a falar apenas de conhecimento académico, mas sobretudo de conhecimento espiritual, que é aquilo que nós já tentamos fazer quando vimos à Casa Espírita e assistimos palestras e lemos livros e fazemos o estudo. Então, Allan Kardec, na obra do Céu e Inferno, deixa-nos a seguinte mensagem. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Toda a falta cometida, todo o mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não for numa experiência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências estão interligadas entre si. Portanto, aquilo que não vamos resolver nesta existência, certamente iremos resolver noutra. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. A lei da ação e reação, ou a cada um segundo as suas próprias obras, baseia-se num perfeito mecanismo de justiça e igualdade absoluta para todos. Não há qualquer favoritismo para quem quer que seja. Agindo bem, teremos o mérito do bem. Agindo mal, teremos as consequências. Não se trata de um castigo em absoluto, mas de apenas consequências. Qualquer prejuízo que causarmos a nós mesmos ou a terceiros ocasionarão consequências inevitáveis na nossa própria vida. Isto é a lei de Deus, é a lei divina. E qualquer benefício que distribuamos gerará méritos e benefícios correspondentes no nosso próprio caminho, ainda que haja ingratidão dos beneficiados. Portanto, mas isto já não é problema nosso. Portanto, este sentimento de ingratidão não é responsabilidade de quem está a fazer o bem. Portanto, cada um faz a sua parte. Depois, o lado lá tem a sua ação e terá a sua reação. Passamos a entender que fazer o mal a quem quer que seja nunca será compensador, pois sempre responderemos pelo mal que causamos, inclusive a nós próprios. E do mesmo modo, toda a felicidade ou tranquilidade que proporcionarmos ao próximo resultará inevitavelmente em bem para nós mesmos. Não é por outra razão que Jesus ensinou a perdoar, certo? O ódio alimentado, a vingança executada ou a perseguição obstinada a qualquer pessoa resultará num estágio de sofrimento e dor ao seu próprio autor. Fica assim mais fácil de perceber a atualidade que estamos a viver hoje e que muitas vezes não compreendemos. Muitos dos sofrimentos existentes hoje, na vida individual, social e coletiva, inclusive a nível do planeta e do mundo, poderiam ser evitados se houvesse o conhecimento das consequências geradas pelos nossos atos e pelas nossas ações. Quantos equívocos existem pelo desconhecimento desta lei que simplesmente usa a justiça e a igualdade como parâmetros? Não temos o direito de ferir, de denegrir, de caluniar, de expoliar. Não temos igualmente o direito de matar, de roubar,
quer sejam bens, ou a dignidade, oportunidades, a paz e muitas outras coisas, de interferir na vida alheia, de impor ideias ou padrões que julgamos corretos, e entendamos que as criaturas são livres e desejam ser respeitadas assim como queremos ser. Então, Lucas, no ponto 37, diz-nos: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando-vos, deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medires, vos medirão a vós. Então, se compararmos as leis da física com a lei de Deus, fazemos a seguinte interligação. Através da terceira lei de Newton, ação-reação, que tem como princípio que toda a força que um corpo recebe é consequência da força que ele aplicou, ou seja, todas as nossas ações terão como reação a mesma intensidade que nós interferimos nessa ação. Rapidamente chegamos à conclusão que também isso se aplica na nossa vida espiritual. E muito antes da descoberta da física, isto já nos era ensinado por Deus. Aliás, como Lucas nos ditou. A palavra de Deus é clara quanto à ação e à reação. Tudo o que fizermos ao próximo, tudo o que fizermos ao próximo também nos será feito. Se amarmos, seremos amados. Se odiarmos, seremos odiados. Devemos tomar por princípio a seguinte sugestão. Em qualquer situação difícil que nos encontrarmos, devemos perguntar: nesta situação e no meu lugar, o que faria Jesus? Provavelmente não vamos obter a resposta de forma clara, mas, presentes dos ensinamentos que Jesus nos deixou, chegaremos a uma orientação que nos levará à ação correta. Se agirmos assim, viveremos melhor, teremos boas ações e, consequentemente, boas reações e viveremos longe dos problemas. E seguimos na realização do nosso propósito, que é um dia também nós sermos luz à semelhança de Deus. Viver o exemplo de Jesus, que entregou a sua vida por amor ao próximo, por amor a todos nós, e fazer o nosso papel de anunciar essa verdade com cada palavra e cada atitude, leva-nos à obra divina. A prática da caridade ajuda-nos a preparar os danos que eventualmente causamos às leis de Deus. Assim, se soubermos viver sóbrios e sem muitos agravos à lei, certamente faremos uma passagem tranquila neste processo de evolução. Também a prece, qualquer que ela seja, é a ação que provoca a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Por meio da prece, movimentamos energias que chegarão a um destinatário. Podemos afirmar que para toda a ação há uma reação. Tomemos assim a prática da prece para uma vida melhor, na certeza que nenhuma prece ficará sem ser ouvida e sem ter resposta. Então, eu ia deixar-vos aqui duas frases sábias que Chico nos deixa na obra psicografada de André Luís. Então, a cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. E, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Pronto, eu dava por concluída o meu trabalho. Não sei se tem alguma coisa para dizer.